Queridos irmãos e amigos da Primeira Igreja Batista em Dourados, tempo de pensarmos no Salmo de número 107, com o qual nós iniciamos a quinta e última parte do livro de Salmos, também conhecido como o quinto livro de Salmos, que contém o Salmo 107 até o Salmo 150. Por ser um salmo bastante longo, nós vamos reduzir os comentários, até obviamente por uma questão de tempo. O Salmo pode ser estudado em 5 partes, sendo que a última parte, ela não é um comentário necessariamente das partes anteriores, mas existem nesta última parte pontos que remetem o leitor a aspectos que foram mencionados anteriormente nas 4 partes que vieram antes desta última quinta parte. Vamos então às divisões. De 1 a 7, de 8 a 14, de 15 a 20, de 21 a 30 e de 31 a 43. Estas são as 5 divisões que eu quero propor para o estudo desta passagem. De 1 a 7, a mensagem pode ser resumida com a palavra encaminhamento. Eu quero ler agora os versos 1 até o verso 7 e depois eu farei um comentário com relação ao verso 6 em particular. Deem graças ao Senhor porque Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Digam-nos remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo e os congregou dentre as terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Andaram errantes pelo deserto por lugares áridos, sem achar cidade em que pudessem morar. Famintos e sedentos desfalecia neles a alma. Então, na angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem à cidade em que pudessem morar. Vocês observam que Deus nessa passagem está falando sobre trazer as pessoas do norte, do sul, do leste e do oeste. Pessoas que estavam errantes agora estão no caminho até chegarem a um local de segurança, de paz e de prosperidade. Por isso que a palavra-chave para mim desta passagem é a palavra encaminhamento. O Senhor está encaminhando pessoas que estão dispersas ao redor do mundo e está fazendo com que eles venham convergir para o mesmo ponto, para esta cidade na qual eles encontrarão refúgio, proteção, alimento e tudo mais. Mas observe que existe uma mensagem que se repete nesse salmo 4 vezes, e a mensagem está contida no verso 6. Então na sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Então o salmista, ele apresenta uma argumentação e fecha esta argumentação com este refrão que se repete 4 vezes. Vamos ao exemplo, um outro exemplo. Dos versos 8 ao verso 14, a mensagem pode ser resumida com o termo livramento. O Senhor trazendo livramento para os remidos. Muito bem. Você vai então ao verso 13 e diz assim: então na sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Verso 14: tirou-os das trevas e das sombras da morte, e quebrou as correntes que os prendiam. Então o salmista faz um comentário sobre a situação de acorrentamento, de aprisionamento, e assim leva o leitor a esta prática de clamar a Deus no momento de tribulação, e esta resulta então num livramento. Mais uma vez você vê então a repetição da ideia de que clamaram ao Senhor no tempo da angústia e o Senhor os livrou. A mesma coisa acontece na terceira parte, de 15 a 20. Vamos olhar então os versos 19 e o verso 20. Então na sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Verso 20. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Mais uma vez você observa o salmista fazendo a mesma coisa. Ele argumenta
apresenta que no momento da crise eles clamaram e como resultado Deus fez intervenção e agiu em prol do seu povo. A quarta parte, do verso 21 ao verso 30, apresenta o mesmo método. Chamo sua atenção para o verso 28. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e ele os livrou das suas tribulações. Verso 29. Fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Então, nesta quarta parte, você tem uma descrição de deslumbramento de alma. Eles olharam para as obras maravilhosas do Senhor e ficaram chocados, ficaram vislumbrados com a coisa toda. Então, você tem nestas passagens 4 repetições de que na angústia eles clamaram e o Senhor os atendeu em suas crises, resolvendo assim, através do seu poder, atendendo às suas orações. Então nós temos, na primeira parte, a palavra-chave que resume a ideia toda, encaminhamento. Na segunda parte, livramento. A terceira parte, a palavra-chave que eu não mencionei é constrangimento. Havia um constrangimento de alma e o Senhor faz intervenção após o clamor, após terem clamado no momento de angústia, e assim existe o constrangimento que é resolvido após o clamor. Da quarta parte, de 21 a 30, o deslumbramento de alma com os atos maravilhosos do Senhor, e assim, mais uma vez, eles clamam e o Senhor atende. A quinta parte, ela não contém o refrão, que aparece nos versos 6, 13, 19 e 28. Porque, como disse anteriormente, a quinta parte é como que uma reflexão daquilo que veio antes. Então eu quero ler para você os versos 31 até o final. E diz assim: que eles deem graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas para com os filhos dos homens, que o exaltem na assembleia do povo e o glorifiquem no conselho dos anciãos. Deus transformou rios em desertos e mananciais em terra seca. Fez a terra frutífera um deserto salgado por causa da maldade dos seus habitantes. Transformou o deserto em lençóis de água e a terra seca em mananciais. Estabeleceu aí os famintos, os quais construíram uma cidade em que pudessem morar. Semearam campos e plantaram vinhas e tiveram fartas colheitas. Ele os abençoou e eles se multiplicaram muito e o gado deles não diminuiu. Mas outra vez foram reduzidos e humilhados pela opressão, pela adversidade e pelo sofrimento. Deus mostra desprezo pelos príncipes e os fez andar errantes onde não há caminho. Mas levanta da opressão o necessitado e faz aumentar a sua família como um rebanho. Os retos veem isso e se alegram, mas todos os ímpios têm de fechar a boca. Quem é sábio, atente para essas coisas e considere as misericórdias do Senhor. Então, nestas palavras que compõem a última parte do Salmo, nós encontramos o acolhimento. Sim, existe uma palavra de disciplina, de exortação para aqueles que, depois de terem sido abençoados, se tornaram rebeldes, Deus os disciplinou, mas aqueles que se mantiveram fiéis, mesmo em meio à prosperidade, experimentaram mais do que nunca o acolhimento do Senhor Deus. E é interessante observar que, na primeira parte, de 1 a 7, o Salmo fala sobre escassez. E aqui nós observamos que na primeira parte da conclusão, que vai dos 31 a 35, Deus está resolvendo o problema da fome e da sede mencionado na parte anterior. Na segunda parte, que eu falei sobre o livramento, a ênfase é sobre a prostração, eles estão prostrados, estão caídos, e dos versos 36 a 38, o Senhor está falando em processo inverso daquilo que é o abatimento e a queda de alma. O Senhor está fortalecendo. Dos versos
39 a 41, o Senhor está resolvendo a questão da fraqueza que foi mencionada no verso 19, da morte que eles estavam sentindo tão de perto. Os versos 42 a verso 43, eles fazem referência a este desequilíbrio que existiu, esta desorientação que foi mencionada na quarta parte, quando eles estão atordoados, estão sem rumo, estão como um navio em águas turbulentas, estão sem perspectivas. Mas então, na última parte do Salmo, os versos 42 a 43, o Senhor fala sobre este acolhimento e da estabilidade que Ele deu para aqueles que estavam desorientados. Então, você observa que a quinta e última parte do Salmo, ela contém quatro expressões de ensino que afirmam o leitor acerca daquilo que Deus fez em prol do seu povo nas 4 partes anteriores. Então, do verso 31, repetindo ao 35, ele trata daquilo que foi a fome e a sede do povo. Do verso 36 a 38, ele trata daquilo que foi o abatimento e da queda de muitos. Do verso 39 e 41, o salmista fala da fraqueza que um dia existiu, da morte que um dia amedrontou e como Deus reverteu este quadro. E dos versos 42 ao verso 43, ele fala sobre aquilo que foi um dia desequilíbrio e desorientação, mas agora o Senhor firma e resolve. Os retos veem isso e se alegram, mas todos os ímpios têm de fechar a boca. Quem é sábio, atente para as coisas e considere as misericórdias do Senhor. E eu acredito que estas palavras do Salmo de número 107 nos encorajam a esta prática de continuamente clamarmos ao Senhor, que é fiel em responder às orações, mesmo que passemos repetidamente por momentos de crise. Verso 6, então na angústia clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Verso 13, então na sua angústia clamaram ao Senhor e Ele o livrou das suas tribulações. Verso 19, então na sua angústia clamaram ao Senhor e Ele o livrou das suas tribulações. Verso 28, então na angústia clamaram ao Senhor e Ele o livrou das suas tribulações. Quão importante é termos isto ecoando na alma quando passamos repetidamente por momentos difíceis e saber que Deus é fiel em nos atender em todas elas. E eu quero terminar com as palavras abençoadas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até agora, vocês nada pediram em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. E que o Deus Trino de Israel nos ajude a pedir segundo o coração de Cristo. Que para este fim Ele mesmo nos ajude. Deus abençoe e até a próxima.